Doutora Andréa, gostaria de fazer alguma consideração? Pelo avançado da hora, eu acredito que o doutor Sami e aqui também o doutor Paulo tenham mais a contribuir. Tanto eu como a doutora Larissa ainda somos pequenas estudantes nesse campo da constelação. E como nós estamos diante dos nossos tutores, eu creio que fique melhor a gente abrir para as perguntas. Antônio Nery de Luna Freire, sou defensor público do Estado da Paraíba. E a minha pergunta, ela está gravitando em torno da mediação. Eu gostaria de indagar dos ilustres palestrantes como conciliar o defensor público como mediador. Porque a lei da mediação, ela fala que uma das prerrogativas do defensor mediador é a imparcialidade. Sendo nós, por imposição da lei e da Constituição, um defensor dos necessitados e dos vulneráveis, já não estaria caracterizada aí uma parcialidade só pelo fato de ser defensor. Ele já entraria na mediação parcial, porque, por prerrogativa legal, como disse, ele já vai defendendo aquela parte. E, se eu não estou equivocado, é o artigo 6º que diz que o mediador que participar de uma mediação, a partir da última audiência, ele está impedido de funcionar como patrocinador, representante das partes. Então, como ficaria no meu caso, que sou um defensor do interior, onde funciono praticamente só, se participasse de uma mediação, eu estaria impedido de representar aquela parte numa outra demanda. E outra, na mediação existem muitas alternativas outras. A constelação sistêmica, ela se afigura como mais uma. Então, na concepção de vocês, essa é, eu não vou dizer a perfeita, mas essa é a ideal, no meio de tantas que existem. E uma segunda colocação que eu queria fazer, e peço licença e também aos meus colegas, para somente dar aqui uma breve pincelada com relação à palestra passada. Eu sou defensor público, mas também sou pastor evangélico da primeira Igreja Batista de Intermares há 20 anos. E eu queria somente dizer aqui rapidamente que o que eu ensino na minha igreja não é perseguição, pelo contrário, é o amor. E só há uma forma de transitar na adversidade ou no diverso, é amando e respeitando. Sem o amor e sem o respeito, não chegaremos a lugar nenhum. E como defensor público, e aqui fica o pastor de lado, por onde eu encontrar uma perseguição ou um racismo religioso, eu combaterei com unhas e dentes, porque não aceito isso de maneira nenhuma. Então, muito obrigado por ter aceito, e fica aqui feita a consideração à mesa. Obrigado. Pessoal, uma ideia aqui. Eu verifiquei muitos braços levantados. O que vocês acham da gente fazer as perguntas em bloco e também as respostas em bloco? Porque eu acho que assim mais pessoas podem participar. Estão de acordo? Então, pode ser assim também? Tudo bem? Então, vamos lá. Boa noite. Bárbara, defensora pública aqui. Sou defensora pública em Minas Gerais, atuo na família e na violência doméstica. Estou apaixonada pela palestra, parabéns, e gostaria que durasse a tarde inteira, queria ouvir muito mais. Eu tenho algumas dúvidas, que muito acho que até basilares. Eu estou começando a estudar o tema e a gente está vendo a possibilidade de implementar na nossa comarca a constelação, e eu tenho algumas dúvidas, em especial a seguinte: a constelação aplicaria-se a crianças? Ela poderia ser feita com crianças? Outra, a técnica dos bonequinhos, que a gente ouviu falar, que é uma técnica usada individual, ela também assim, teria essa eficácia? E ela serviria para ser feita quando uma das partes, por exemplo, no casal, só uma das partes se dispõe a passar pela constelação, seria o mais indicado, né? Ou em caso da constelação em grupo,
Se um das partes não quiser participar, ou a mulher ou o homem, vai ter a mesma eficácia? É mais eficaz quando o casal participa, né? A dúvida com relação à criança é especialmente nos casos de alienação parental, onde a gente vê que a criança que sofreu alienação acaba tomando um pavor daquele genitor alienado. Então, ela serviria para auxiliar o fim dessa postura da criança em relação ao genitor vítima da alienação? Tem várias outras dúvidas, mas encerro aqui para o pessoal. Muito obrigada. Bom, meu nome é Ana Lúcia, eu sou defensora pública federal na DPU de São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o projeto, eu acho muito importante. Mas eu tenho duas questões, né? Primeiro, algumas pessoas não têm efeitos bons assim com relação a práticas alternativas. Assim. Eu gostaria de saber, assim, quando a pessoa não tem uma sensação assim que ela não se sente bem, de desconforto, assim, como que vocês fazem? Se vocês encaminham para outro tipo de terapia e tal? Ou se a pessoa se recusar, se existe a possibilidade de oferta para uma outra terapia como psicanálise, enfim. Essa é uma questão. E a outra questão para o colega... Esqueci seu nome, desculpa. Sami, né? Bom, desculpa. Eu queria perguntar se você já teve alguma experiência, porque na área federal a gente tem essa atuação em família, em casos de sequestro internacional, ou contato com disputa de guarda internacional, ou então em alimentos internacionais, que são bem conflituosos. Eu queria saber se você já teve alguma experiência nesse sentido. Obrigada. Desculpa, adoção internacional, foi isso que eu escutei? Na verdade, eu queria experiências no âmbito internacional, porque normalmente tem um conflito mais... Eu falei em sequestro internacional, disputa de guarda internacional, mas eu queria um relato nesse sentido, se tiver. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Samanta, eu sou defensora pública de Minas Gerais, atuo no UDEM, que é a Defensoria Pública Especializada de Belo Horizonte. A minha dúvida é em relação à violência doméstica, para o Dr. Sami. A gente atua exclusivamente em nome da mulher que sofre violência. O senhor deu alguns exemplos de aplicação das constelações familiares na situação de violência. A minha preocupação é a seguinte: como fazer com a mulher? Como se evitar que ela sinta que, quando ela consegue descobrir pela constelação que a identificação dela em ser vítima naquela situação veio justamente de um passado, veio das relações sistêmicas e dos emaranhados que ela tinha, como se impedir que ela se sinta culpada e acabe pensando que a culpa da violência é dela, porque não deixa de ser uma responsabilidade do passado em que ela veio. Então, como a gente faz, na prática concreta, para evitar que ela se sinta culpada e possa até, sei lá, eventualmente cometer um suicídio, achando que então foi tudo culpa dela, nessa situação que eu queria um esclarecimento. Boa tarde, quero parabenizar a mesa. Eu sou Meire Coelho, sou ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Ceará, represento a sociedade civil na instituição. E quero fazer uma pergunta para a mesa, tanto para o Sami como para o Pedro. De qual conceito de família vocês partem para a construção da constelação familiar? Porque pela fala, principalmente do Sami, que falou muito de homem e mulher, né, o pai, a mãe, ficou muito nítido que a constelação familiar foi edificada no conceito de família tradicional. E a gente não pode esquecer que essa família tradicional ela vem sendo utilizada para a apresentação de projetos bizarros, né, extremamente conservadores, extremamente fundamentalistas, que tendem a esvaziar a escola de todo o seu papel crítico, a escola de todo o seu conteúdo libertador, pacificador e de projetos de justiça, como a gente bem conhece.
Então, é essa a minha pergunta. Vou ficar aqui aguardando a resposta de vocês e esperando realmente utilizar esse método, a constelação, nos nossos movimentos e nas nossas construções com as mulheres. E assim, só para incumprir da conversa, como também o Sami falou sobre aborto, e eu não vou conseguir sair daqui sem falar isso. Segunda-feira passada, as mulheres se organizaram em todos os estados contra a PEC 181, que é conhecida como cavalo de Troia, porque foi apresentada inicialmente para ampliar a licença da maternidade. Nós estamos vendo aí a possibilidade de perdermos o direito ao aborto legal, né? Enquanto que a gente está defendendo direitos reprodutivos, nós estávamos defendendo direitos reprodutivos, a gente vai ter que retroceder para novamente defender o aborto legal. E o aborto, e eu entendi perfeitamente a sua fala no âmbito das constelações. Mas o aborto é uma pauta da mulher, é uma decisão da mulher, que é a mulher que tem que decidir, porque é sobre o nosso corpo que nós estamos falando, né? Somos nós que geramos, somos nós que parimos, e a nossa saúde mental e a nossa saúde física, que muitas vezes uma gravidez piora cada vez mais essa nossa saúde física, essa nossa saúde mental. Então, é uma pauta que nós temos que decidir, e muito mais nós do que enfim, constelações, né? Muito obrigada. Podemos fazer uma pausa aqui nessas perguntas. Todas estão aqui anotadas e tem mais algumas pessoas com a mão levantada. Só para a gente ver, só para a gente contabilizar quantas pessoas. Tem mais 2 pessoas. 3. Então, a gente faz esse bloco aqui e volta para as 3 perguntas. Pode ser? Bom, foram falados diversos pontos. Vamos ver por onde que eu começo. Mas, em primeiro lugar, as constelações são uma ciência fenomenológica, né? Como eu falei, nós simplesmente observamos. Eu não vejo na constelação nenhum viés ideológico. Ele tem um viés de buscar onde é que está a desordem e como promover a ordem, diante da necessidade das pessoas, né? Agora, como a constelação é aplicada, isso exige uma atenção. Porque, como não é uma prática regulamentada, existem cursinhos expressos, assim, formação de constelador de 3, 4 dias, e a pessoa já sai constelando, e ela muitas vezes não tem essa capacitação para simplesmente olhar para a questão, olhar para a pessoa, ver o que está além da pessoa, para permitir que a ajuda, através desse movimento da constelação, aconteça, né? Que é justamente olhar para as coisas como elas são, olhar para a história de alguém como ela é, né? E aí nisso, se entrar uma ideologia, um conceito que a pessoa traga, isso vai interferir nos resultados da constelação. Mas a constelação não tem esse viés ideológico. Então, se uma família, ela é como ela é. Se é uma família multiparental, né? Ou se tem uma relação homoafetiva com crianças, e nós vamos olhar para essa relação, assim como ela é, e ver se ela está em harmonia. A constelação, fenomenologicamente, se nós olhamos para uma constelação e está tudo em paz, não tem o que ser feito. Eu mesmo não vou dizer que a coisa está errada se as pessoas estão achando bom. Imagina. Agora, se houver uma questão, principalmente na justiça, né? Na justiça nós lidamos com problemas que chegam na justiça. Alguém está reclamando, alguém está se sentindo injustiçado, existe alguma desordem, né? No âmbito terapêutico, o tratamento é outro. O terapeuta está ali, recebe um cliente que está com alguma inquietude, alguma questão pessoal, algo que ele queira resolver. Não se trata de dizer se está certo ou errado. O que a visão das constelações traz para nós é justamente um olhar sem julgamento. As pessoas são como são. E as pessoas seguem movimentos inconscientes e seguem por amor. Talvez seja um amor cego, talvez ela esteja envolvida numa dinâmica conflituosa
por um amor cego também, né? Os justiceiros, por exemplo, quantas pessoas envolvidas com a criminalidade se sentem certas. Elas acham que estão fazendo justiça. Elas acham que estão colocando as coisas no lugar. Quadrilhas são assim. Líderes de tráfico são assim. Eles acham que estão certos, né? Agora, olhando para isso sem julgamento, quando nós olhamos além disso, né? Quem que essas pessoas estão honrando? Quem que foi injustiçado? Por que a pessoa está fazendo aquilo? Eu só estou falando de pessoa que está causando conflito. Se a pessoa tá apenas vivendo um amor, aí já, maravilha, não é trabalho para mim. Então, quanto a essa questão ideológica, o meu posicionamento é esse. Quanto à postura diante de vítimas, né, em caso de violência doméstica, para não revitimizá-las, né, como dar esse empoderamento a elas? A constelação é uma abordagem que não exige necessariamente colocar o agressor e a vítima juntos, né? A justiça restaurativa tem esse princípio de trazer no mesmo círculo o agressor e a vítima e buscar uma reconciliação. A constelação, ela não tem uma única forma de ser feita. Ela pode ser feita no âmbito individual. Perguntaram também dos bonecos, né? Como que a gente pode usar bonecos numa constelação ou outras técnicas para que uma constelação seja feita só com uma pessoa, sem os representantes, né? Mas pode ser feita em grupo também. Nós estamos experimentando formas de se constelar no âmbito da justiça. Tem um colega, juiz de violência doméstica lá do Mato Grosso, que ele tem feito grupos só com as vítimas de violência doméstica, por exemplo. Isso está dando um resultado muito bom, porque elas se sentem à vontade, né, se permitem vivenciar a constelação e, ao mesmo tempo, elas percebem como que elas lidam com a agressividade, que também está nelas, né, sempre. Mas não se trata assim de julgamento, de falar que a vítima é culpada. Não é nada disso. Na constelação, não existe essa questão da culpa. Não existe julgamento numa constelação, para a gente olhar, né? O julgamento se dá em outro âmbito. O julgamento se dá tendo como referência as leis que nós temos postas. Mas quando a gente constela, nós simplesmente observamos e vemos o que gera conflito, o que gera paz, o que gera alívio, como Paulo falou. Então, um olhar pode gerar alívio, um reconhecimento gera alívio. Por trás de uma agressividade, sempre tem uma dor, sempre tem algo a mais, né? Algo mais profundo. E quando nós nos permitimos olhar para isso, também diminui o julgamento e diminui a agressividade da outra parte. Essa relação entre as duas partes, quando é uma relação intensa, como acontece no caso dentro da família, né? Um casal, no âmbito da violência doméstica, essas pessoas estão vinculadas. Se elas têm filhos juntos, elas estão profundamente vinculadas. Então, o trabalho sistêmico, nós olhamos para uma pessoa, mas nós sabemos que nela, na alma da pessoa, está também a outra. A postura de uma influencia diretamente na postura da outra. Existem alguns exercícios que a gente faz, né, num curso, num workshop, assim, que deixam isso muito evidente. Assim, um olhar, uma palavra. A gente coloca duas pessoas assim, com uma postura, uma enfrentando a outra, como nós observamos, né, na nossa prática. Se uma das pessoas abaixa a cabeça, ou fala, sim, eu vejo você no seu lugar assim como é, a outra pessoa imediatamente também abaixa a guarda. Então a postura de uma pessoa tem esse poder de influenciar na postura da outra. Então não se trata da pessoa se sentir culpada por se envolver na situação, porque ela foi envolvida de forma inconsciente, a pessoa não tem culpa por isso. Agora, isso não significa também passar a mão na cabeça e excluir a responsabilidade das pessoas pelos seus atos, né? Isso é importante ficar claro também, porque as pessoas continuam responsáveis pelos seus atos. Então, quem causou algum mal, quem causou algum dano, vai continuar sendo responsável por ele e precisa ser responsabilizado por ele.
Porque a dignidade dessa pessoa, para ela restaurar, mesmo na justiça restaurativa tem esse princípio, para ela restaurar a sua dignidade, para ela poder conviver em paz na sociedade, ela não pode se sentir devedora. Quem se sente devedor se sente perturbado e continua querendo se marginalizar, porque não se sente pertencente. Então o caminho de volta para a pessoa, para uma relação harmônica no meio da sociedade, está em cumprir a responsabilidade, cumprir uma pena, se for necessário também, para que ela possa sentir, pronto, eu cumpri. Eu causei um dano e agora sim eu arco com as consequências disso, e aí ela se sente mais forte, mais digna para não reincidir. Então, diante do que foi perguntado, eu vejo que esse esclarecimento é importante, porque a constelação não interfere na responsabilização das pessoas, ela pode facilitar que a responsabilização se realize, que a pessoa perceba a necessidade de arcar com a responsabilidade, como caminho para ela mesma se livrar do peso daquilo, do peso da culpa que ela sente, do peso de se sentir em dívida com outra pessoa, com a sociedade, né? E a vítima da mesma forma, também assumir eventualmente alguma responsabilidade que tenha, e que não é culpa, não é culpa, pode ser que ela simplesmente não tivesse condições para salvar aquela pessoa que ela tentou salvar. Ela identificou aquele agressor com o pai, com o avô dela, e ela se sentiu conectada de alguma forma e se envolveu naquela relação, achando que ia poder transformar aquela pessoa. Não é culpa dela, mas inconscientemente, talvez ela tenha sido arrogante, porque ela pensou que pudesse salvar outra pessoa, e ela não podia. Não podia, ela acabou sendo vítima. E aí quando ela percebe isso, ela pode olhar para a pessoa, respeitar aquilo que aconteceu no passado daquela outra pessoa, e respeitar que ela é pequena diante daquilo, e que ela tentou interferir, tentou salvar, tentou fazer algo, mas não deu certo, gerou uma reação negativa. Então ela pode se retirar, sem culpa. Ela pode se retirar de forma humilde, sair daquela relação. Então a constelação pode ajudar nesse movimento. Não é o único instrumento, né? Perguntaram também a respeito da mediação. A mediação, ela já é regulamentada, né? Existem várias formas de mediação. No manual que está em vigor, nos Sejusques, tem uma forma, né? Tem um código de ética próprio. A constelação não concorre, não substitui e não se confunde exatamente com a mediação. A constelação é uma abordagem adicional, auxiliar, ela pode ajudar na mediação, sem sombra de dúvida, né? Um mediador que tem a visão sistêmica, ele vai ter muito mais capacidade de promover o encontro das pessoas, de promover a conciliação, de facilitar esse processo de conciliação. Mas ele não precisa necessariamente aplicar a constelação. Realmente, alguém que atua como mediador, é difícil ele depois tomar um partido de uma das partes, né? Para os mediadores isso não é recomendável. Agora a constelação já é outra dinâmica, porque a constelação não tem partido. Constelação não se pode tomar partido. É incompatível a pessoa tomar um partido ou o lado de uma das partes e querer ter uma visão sistêmica. A visão sistêmica necessariamente abrange tudo e necessariamente sem julgamento. Então são fases, né? Quando se lida com a constelação, não tem julgamento, não tem parte. Nós olhamos para o todo. Cada parte tem um sentido para ser como é. Ela não poderia ser diferente do que ela é. Pode ser que ela tenha feito coisas que exigem uma reparação, que exigem uma punição, de acordo com a lei. Mas não é no momento da constelação, com a prática, não tem como julgar. Se julgar, a constelação não vai funcionar. E vai despertar a resistência daquele que não se sentiu visto. E aí é uma situação delicada, né? Então, por isso que é tão importante um treinamento, né? Uma capacitação consistente para se poder trabalhar com isso. Ficou mais algum ponto? Tá. Quando a pessoa não quer meios alternativos de solução de conflitos. Bom, na minha comarca,
como eu tenho feito, é voluntário, né? É um serviço que nós oferecemos para o jurisdicionado e quem está participando está sentindo os benefícios. Realmente os índices de acordo sobem muito, a reincidência diminui, tanto reincidência de processos de divórcio, de alimentos, né? Diminui a quantidade de execuções de alimentos, por exemplo, como no âmbito criminal. A gente vê casos assim, quando estava em vara criminal, de infância e juventude, reduziu bastante a reincidência. A gente ouve relatos depois da família, da comunidade, assim, muito bonitos de como os resultados acontecem, de reaproximação, religação, né, com os vínculos familiares. Mas eu não obrigo as pessoas a participar. Eu peço convites, as partes são convidadas a participar, quem quiser participa. Podemos trabalhar só com uma das partes também. No momento da constelação, as pessoas não expõem detalhes, não falam, não tem lavagem de roupa suja, não tem acusações e ninguém fica na defensiva. Eu uso bem poucas palavras na hora da constelação. Existem várias formas de se constelar, dependendo do ambiente, né? Com bonecos, bonecos são uma técnica, né? De vez em quando eu uso em audiências. Quando eu estou ali na mesa, dependendo do momento, eu posso recorrer aos bonecos. E perguntaram sobre crianças participando de constelação. As crianças, elas já sabem. Então, elas terem acesso a essas dinâmicas ocultas que se revelam na constelação não é novidade para as crianças. Elas já sabem. Normalmente, são os adultos que esconderam esse conhecimento oculto, eles esconderam debaixo da carga mental, né? Debaixo do intelecto, da razão, que a constelação não é um processo racional, é mais de sentir, e as crianças já sabem, então elas lidam bem. Normalmente elas vêm e simplesmente já vi, né? Já fiz constelações, o Bert Hellinger já fez também na presença de crianças, trabalhando com crianças. Agora, normalmente o trabalho não é com as crianças. As crianças, elas refletem as dinâmicas dos pais e da família. Então, isso eu aprendi com o Bert. As pessoas procuram o Bert Hellinger, meu filho está com dificuldade, meu filho vai mal na escola, meu filho é violento. E o Bert já chama logo, é com os pais que eu vou trabalhar. Esse filho, ele está fazendo isso pelos pais. Ou pelo pai, ou pela mãe. Ou ele está olhando para algo do passado familiar que o próprio pai e a própria mãe não estão querendo ver. O que os pais não veem, os filhos fazem no lugar dos pais. Então eles são excelentes sinalizadores quando alguma coisa não está em ordem na família. Mas o problema não é dos filhos, né? E quando nós trabalhamos com os pais, os filhos também podem se liberar. A gente pode, com essa visão, permitir, porque o filho, se ele estiver respondendo, se ele estiver espiando algo dos pais, ele vai mal na escola, ele vai repetir o destino. Então é fundamental esse trabalho com crianças, mas não depende da presença deles. Agora eu pessoalmente não os impeço de participar da constelação. Se eles quiserem participar, eles podem. Pessoal, a organização veio aqui me avisar que nós esgotamos o tempo da palestra e que as vans estão saindo, as vans para os hotéis estão saindo. Tem mais 3 perguntas. Se não houver problema, para os palestrantes e para os demais aqui, a gente poderia ouvir as 3 perguntas e então encerramos. Mas o pessoal que depende das vans, a gente precisa avisar que elas estão saindo agora. As 3 perguntas? 2 perguntas mais? Ali. Boa noite. Eu gostaria de obter de vocês comentários a respeito das relações de poder. Sabe-se que as mulheres ocupam uma posição de inferioridade na sociedade ainda. Basta ver as representações políticas nos diversos campos. Então, eu gostaria de saber como vocês fazem essa abordagem da relação de poder, do paterfamílias e do patriarcado.
Tem aqui, tem ali atrás. Ali. Só mais uma. Só mais uma. Juliana. Quem é que é? Oi, boa noite. Meu nome é Juliane, eu sou defensora pública aqui em Santa Catarina, trabalho no núcleo de Joinville e atuo na área da família. Eu estou iniciando meus estudos nas constelações e a minha dúvida é a seguinte: a gente pode constelar qualquer assunto, mas quando você começa a aplicar a constelação na tua atividade fim, você tem teoricamente uma problemática ali definida do que é para ser constelado. E a minha dúvida especificamente é a seguinte: a problemática a ser constelada, ela pode variar de constelador para constelador, ou independente da pessoa que for constelar, a questão que vai aparecer é a mesma? Bom, em primeiro lugar, para mim, constelações familiares é uma volta é um olhar de volta ao essencial da vida. Então, quando nós olhamos para o essencial da vida, a vida chegou até nós através dos nossos pais, da união daquilo que aconteceu entre um homem e uma mulher. A vida chegou dessa forma. Então, quando nós olhamos para o essencial da vida e honramos essa vida que chegou até nós, realmente não há julgamentos, caem os julgamentos, porque não importa aquilo que esse homem foi, ou aquilo que ele fez ou não fez. O essencial para que a vida acontecesse, ele fez, junto com essa mulher, cada um no seu lugar. E a vida assim flui e é garantida para toda a espécie humana. A cada vez que surge uma vida, é uma esperança para nós como humanidade que nós vamos seguir. Então nós olhamos para esse essencial e reconhecemos o lugar e a contribuição de cada um no seu lugar. Então, de certa forma, não existe aí um poder maior de um lado ou de outro. Existe aqueles que contribuem à vida do seu lugar, enquanto homem e enquanto mulher. Não há julgamentos nisso. Até quando nas constelações, por exemplo, surge a questão do aborto, o constelador nunca pergunta sobre o que aconteceu. Se foi um aborto provocado ou não, não faz diferença nenhuma. Não é isso que vai mostrar uma solução. Apenas que houve uma criança, houve ali uma vida que terminou. Então, no momento que é reconhecida essa vida, não importa quanto tempo ela teve, colocada no seu lugar, na família, parece que o que a constelação mostra é que todos recebem um efeito bom disso. Cada um do seu lugar contribui para a vida. Não importa o caráter ou a personalidade, isso tudo faz parte dos julgamentos que nós fazemos. As razões, o constelador nunca pede explicações para nada. Na verdade, na constelação, poucas coisas são faladas. A maior parte dos consteladores, e assim que o Bert Hellinger tem nos mostrado o futuro da constelação, é uma prática sem palavras, em silêncio total. E em silêncio não tem lugar para julgamento no silêncio. Apenas as coisas se mostram na sua essência. E assim a dignidade de cada um é restaurada. Cada um no seu lugar, homem
e mulher, filho, filha. Como o Sami bem nos colocou, a dignidade de cada um está na sua história, está na sua origem. Sempre que alguém é tirado de uma família, colocado em outra família, para que essa família aqui agora, esse lugar sim você vai ter dignidade, aqui sim você vai ser uma pessoa de bem, alguém que vai contribuir para a sociedade. Nós estamos, na verdade, excluindo a sua origem e tirando a dignidade, mesmo que nós estejamos colocando essa criança num lugar aparentemente melhor. Muitas vezes, esse lugar melhor é coisas do nosso julgamento. A criança está sempre profundamente conectada e leal àqueles que contribuíram para que a vida viesse. E dessa forma, ela repete essa história. Eu, como psicólogo, eu atendo pessoas e famílias onde houve adoção e eu vejo isso claramente. E como é restaurada a dignidade de todos quando é reconhecida a família de origem no seu lugar, com as suas dores, com seus fracassos e as suas vitórias. É reconhecido apenas. Então nós colocamos, de certa forma, trazemos dignidade para essas pessoas. Trazemos de volta a dignidade, né? Dessa forma, reconhecendo aquilo que é. E a vida no seu essencial. O tema da constelação nunca é pré-agendado. Nas oficinas, por exemplo, que eu conduzo, o Sami pode dar a experiência dele. As oficinas onde eu conduzo, nós falamos um pouco sobre os vínculos familiares, espelhando aquilo que o Sami fez e começou. Nós falamos um pouco sobre a família, sobre essa origem e o essencial da vida. E os temas surgem deles. Nós não constelamos necessariamente o tema do processo. Nós nunca sabemos o que vai surgir numa oficina. Quem é que vai trazer o quê? E aí surge ali o tema de uma pessoa. E aquele tema, de certa forma, é algo que impacta a todos. Então, mesmo, teve uma pergunta antes também, mesmo que não sejam as duas partes de um processo que participem de uma vivência, ainda assim, por essa conexão do relacionamento, algo acontece ali. Mesmo que apenas uma das partes tenha passado. Mas o tema a constelar nunca é pré-agendado ou combinado com o constelador. Isso surge ali, né? Essa tem sido a minha experiência, o Sami pode contribuir com a dele. Bom, que foi falado da sociedade patriarcal, né? A família patriarcal. O Bert Hellinger, ele fala nessas ordens do amor, que os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. Na relação do casal, tem que ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Não tem um superior ao outro. Tem que ter um equilíbrio. Os dois são os pais, são os grandes, né? O pai e a mãe. Se houver uma postura de superioridade, a relação vai fracassar. Por muito tempo na sociedade, houve essa opressão. E ainda há, né? Já foi muito pior. Tem culturas, tem países onde a opressão ainda acontece de uma forma violenta, né? E no Brasil ainda se vê. Mas a sociedade está em movimento, está em evolução, né? Hoje em dia, taxar a mulher como sexo frágil seria um engano, né? A força das mulheres está muito evidente. Ai de quem subestimar a força das mulheres, né? Agora, estamos em busca desse equilíbrio, né? Em busca de uma família equilibrada. Porque em alguns casos o que acontece, não só na relação entre homem e mulher, isso acontece entre povos também. Daquele que é oprimido virar a mesa e se tornar opressor. A gente vê isso na história dos povos do Oriente Médio, por exemplo, né? Que os judeus já foram tão oprimidos ao longo da história e às vezes também age como opressor. Então existe essa
essa alternância de quem está em que lugar, né? De se virar à mesa. E essa não é uma dinâmica que traga paz. A paz acontece quando se chora pelos que foram oprimidos, quando as pessoas podem olhar juntas, ambos os lados, ambos os povos, ambos os sexos, podem olhar juntos pelos que sofreram, podem chorar pelos que sofreram, né? Cada um de nós tem na própria alma a presença do pai e da mãe. Isso de alguma forma está presente em todos nós. E então o equilíbrio está em buscar essa paz, esse respeito, essa equivalência no sentido de valor, né? No sentido de peso em favor da vida. Então isso vale para ambos os sexos. Não tem assim um superior ao outro na visão do Bert Hellinger que eu compactuo, né? E na busca da paz. Agora, para buscar o equilíbrio, às vezes é preciso se empoderar quem precisa de empoderamento, né? Como eu falei, eu vejo que o agressor, ele também precisa de empoderamento, porque ele agride por ser fraco. Se ele for senhor de si, se ele tiver segurança do lugar que ele está, de quem ele é, ele não vai agredir, não vai oprimir. Então, ambos, qualquer relação que esteja em desordem, precisa de empoderamento. Esse olhar pode ser para o sistema todo. Quem que precisa de empoderamento? Normalmente, quando está em desordem, a gente precisa olhar para o todo. Não adianta olhar só para um, né? Mas isso pode ser observado. É uma questão que surge com frequência nas constelações, né? Tá por trás de muitos conflitos familiares. E é bonito a gente olhar para a constelação e ver a força que tem uma vítima, por exemplo. E como que os filhos dessa vítima, e como ela mesma, quando olha de fora para a força que tem uma vítima, como que ela pode se fortalecer com essa força que é dela. Essa força que é dela. Mas sociedade patriarcal, hoje em dia não faz sentido falar em sociedade patriarcal, né? A sociedade se organiza, as famílias se organizam como podem. Se organizam como podem. As famílias como estão hoje, não só a família, homem, mulher, filhos, né? As diversas formas de família que existem, são as organizações que as pessoas buscaram que encontraram a melhor forma para si. A gente precisa olhar para isso como as coisas são, né? E buscar a harmonia nas coisas como elas são. Buscar uma ordem para quem estiver precisando, para quem estiver buscando. A outra questão qual que é mesmo? Ah, sim. Paulo já falou disso também. Mas na abordagem do Bert Hellinger, não é o constelador que determina como vai ser a constelação. A postura fenomenológica que vale para a constelação e vale para uma audiência, no meu caso, né, eu procuro aplicar essa postura numa audiência também. Eu não sigo assim uma cartilha, eu conduzo conforme a necessidade, conforme é preciso, conforme o movimento se mostra. Às vezes tem alguém lá que não teria direito à voz naquele momento, a rigor, mas que ela precisa falar. Às vezes a palavra dela vai determinar o andamento de todo um processo. Né? E na constelação é a mesma coisa. Então, segundo Bert Hellinger, a constelação é ela que determina o que deve acontecer. A gente observa isso na postura dos representantes. Então o representante indica, através de sua postura, qual que é o próximo passo da constelação. Se o constelador ele quer controlar a constelação, com certeza os efeitos dela vão ser muito mais reduzidos. Porque a constelação vai estar seguindo a cabeça do constelador. E, na verdade, a força do campo, a força desse sistema, é quem sabe qual que é o próximo passo, o que precisa ser feito. Agora, eu estou falando isso assim, de uma forma teórica, e tem muita gente aqui que nunca viu uma constelação, e então, eu não sei até que ponto vocês... O importante mesmo é vivenciar. O que eu recomendo é vivenciar, participar de uma constelação, né, para ver como isso acontece. E a intenção do constelador, ela atrapalha. Na verdade, a intenção atrapalha. Ela coloca um limite no potencial de uma constelação. E qualquer constelador que saiba se colocar fenomenologicamente, sem essa coisa de querer ser mais importante, querer saber mais do que os próprios membros,
Aí a constelação vai se desenvolver de uma boa forma. Obrigado. Então, gostaria de agradecer ao Sami, ao Paulo, por esse momento. Agradecer a todas e todos que estão aqui até agora. É um assunto muito novo, polêmico também porque no mundo jurídico o Sami inaugura, né? O Sami inaugurou, então é algo que está sendo construído nas carreiras jurídicas. Mas nós, como defensores públicos, com essa nossa alma inquieta, com essa nossa alma criativa, nós somos chamados a olhar para isso. E essa nossa missão de defensorar e promover acesso efetivo mesmo a direitos e à justiça, esses novos saberes, eles agregam e nos potencializam. Então, gostaria mesmo de agradecer mais uma vez a organização do CONADEP e agradecer a todos que estão aqui. Ficamos à disposição aqui em Santa Catarina para conversar como que a gente tem, né, doutora Mônica, doutora Luciane, que está ali, doutora Gabriela. Ficamos aqui à disposição para trocar saberes, trocar conhecimentos. Muito obrigada mesmo a todos e todas.